oportunidade. Então, nós estamos aqui com o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 24, e vamos nos servir da história dessa mulher, a viúva de Sarepta, para aprendermos algumas coisas. Mas antes de nós prosseguirmos na meditação da palavra, se você tem a Bíblia aí, deixa ela aberta nesse texto. Como essa é a nossa primeira videoconferência com esse propósito, né, de aconselhamento às mulheres, e caso tenha alguma mulher aqui que ainda não me conhece, eu me apresento, eu sou o pastor Hilário José, bispo da Graça, eu sou pastor da primeira igreja evangélica congregacional em Brasília. Na nossa igreja nós temos uma união de mulheres, uma união feminina, e eu sou o conselheiro dessa união feminina. E nós temos o costume de uma vez, pelo menos, no mês, nos reunirmos, eu com as mulheres. O que nós vamos fazer aqui é o que nós fazemos nesses domingos. A gente abre a palavra de Deus, a gente medita na palavra de Deus e depois a gente compartilha um pouco daquilo que a gente aprendeu. Mas eu também sou o conselheiro da Federação das Mulheres, da nossa associação. Aí é no âmbito fora da nossa igreja, que congrega outras irmãs, outras igrejas. E eu recebi, no ano passado, esse convite para ser o conselheiro também da Federação das Mulheres. E eu estava conversando com a presidente, a Verinha, e falei, Verinha, a partir de abril eu vou fazer umas videoconferências, porque assim eu creio que eu vou conseguir ser mais abrangente nesse aconselhamento. Ao invés de estar aconselhando somente a diretoria, aquelas irmãs que tiverem o acesso à nossa conversa, as nossas reflexões, elas também serão, então, aqui assim alcançadas. E o aconselhamento que a gente faz, né, às mulheres ali, é por meio da palavra. A gente abre a Bíblia, a gente lê o texto da palavra de Deus e busca trazer luz da parte de Deus sobre aquele texto. E a palavra de Deus, ela já nos aconselha. O que nós estamos fazendo aqui é um exercício de meditar, de refletir nessa palavra. E no nosso caso aqui, esse é o meu propósito como conselheiro das mulheres, ter nessas meditações como foco o coração da mulher. A gente, como eu coloquei na sinopse de quando nós apresentamos esse projeto, Deus estruturou o homem e mulher da mesma forma, mas eu creio que Deus deu peculiaridades, dotou a mulher de algumas capacidades de expressão do ser diferentes das do homem. E eu creio que essas capacidades, essas formas da mulher se expressar que são diferenciadas em relação aos homens, precisam de uma atenção especial. É muito interessante, eu tenho feito essa observação já há alguns anos, como pastor, que a maioria das pessoas que procuram o pastor para aconselhamento são as mulheres. Eu posso dizer aí que é em torno de 80% quem vai ao gabinete pastoral buscar algum tipo de conselho, às vezes para si mesmo, para alguém, ou para sua família, é a mulher. Hoje mesmo estive lidando com um aconselhamento, era uma mulher, e já agendando outros aconselhamentos, todas mulheres. Uma irmã da nossa igreja direcionando mais duas mulheres, ou seja, as mulheres elas buscam aconselhamento. E eu preciso até me debruçar mais sobre isso para saber o porquê, mas eu ainda não tenho uma resposta, mas é um fato. Se eu fizer uma pesquisa, eu vou observar com certeza desse resultado que as mulheres são, acho que, mais são proativas desse propósito, de buscar ajuda. Insights para o coração da mulher. Por que insight, né? Eu, particularmente, eu não costumo usar esses termos, né,
de outra língua, não, mas essa palavra do inglês ela é muito interessante, porque ela reúne várias outras vários outros significados que a gente tem na língua portuguesa, mas fica mais fácil dizer o insight. O insight é uma intuição, é um conhecimento, é uma compreensão, às vezes súbita, uma ideia, uma luz que você tem sobre alguma coisa que está ali e às vezes você tem até já o costume de lidar com ela, mas de repente Deus, e a gente está falando de Deus aqui porque em relação à palavra dele, Deus fala ao nosso coração de uma forma diferenciada e é isso que nós vamos procurar fazer aqui. Então, é por isso esse nome. As pessoas que estão tanto participando aqui ao vivo, as que vão gravar, ou seja, aquelas que pelo menos se manifestarem inclinadas a participar disso, que estão no nosso grupo que Liliane abriu lá, eu quero dizer que se sintam muito à vontade. Às vezes a gente tem uma expectativa, eu pensei que era uma palestra, eu pensei que era um culto, eu pensei que era uma conferência, eu pensei que era... Não, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, se não atendeu a expectativa, não precisa se constranger, fique à vontade, é só sair do grupo e não precisa mais participar. Mas seria um prazer muito grande meu poder contar com as irmãs nessa nossa caminhada. Mas, de maneira alguma, ninguém aí se sinta comprometido porque entrou no grupo, porque atendeu aí ao nosso chamado de repente, declinar desse convite. E a gente vai fazer aqui uma exposição do texto bíblico, depois a gente vai fazer uma troca de ideias, de impressões, pode ser que a gente faça isso aqui junto, ou a gente divida aí em 2 ou 3 grupos. Depois nós vamos também orar, e o propósito é que essas conferências, videoconferências, sejam mensais, para que haja aí um processo. Então, hoje, dia 18 de abril, é a primeira videoconferência, a segunda videoconferência já vai ser no mês de maio, lá no dia 16, tá bom? Então, apenas esse primeiro aí, preâmbulo aí, essa introdução naquilo que é esse projeto. E as irmãs terão a oportunidade também de falar, de se expressar, dar a sua opinião, mas isso no momento que a gente separar para tal. Durante essa exposição aqui, é, fiquem quietinhas. Eu sei que, às vezes, durante a palavra, vocês vão querer fazer... Eu estou tomando como modelo minha esposa, né? Falar alguma coisa, dar uma opinião, levantar a mão, pedir alguma informação, tirar alguma dúvida, a gente depois faz isso. Por hora, nós vamos aqui permanecer ouvindo a palavra de Deus. Eu ia até colocar o microfone de vocês aí tudo desligado, mas eu acho que não é necessário isso não, mas se for necessário eu faço, tá bom? Então vamos ao texto bíblico. Nós já oramos, já lemos aí esse texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 8 ao 24. Como eu já disse, é uma história muito conhecida dessa viúva vivendo esse momento de uma crise nacional. E vou compartilhar aqui com vocês esses slides, né, para a gente ter aí visualmente também uma forma da gente fixar melhor aquilo que eu vou estar expondo. Tá todo mundo tendo acesso aí, né, a esses nossos slides. Então, a história dessa mulher, a viúva de Sarepta, e o que a gente percebe imediatamente nesse texto aqui? Logo lá no versículo 24, o último versículo que nós lemos. Ela diz, depois que ela passa por aquela questão da comida, que ela pensou que ia ser a última refeição, depois Deus multiplicou, aí a criança adoece, morre. Versículo 17, o profeta vai lá e milagrosamente traz a alma, a vida, a criança novamente, e ela diz lá no versículo 24: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa mulher, então, descobre o que ela não sabia. E ela descobre porque Deus queria que ela soubesse. E eu creio que Deus, ele quer revelar coisas a nós. A palavra dele, a Bíblia que está aqui diante da gente, é um exemplo. Se Deus não quiser se revelar, a gente não tem como ter acesso a ele. Mas Deus não somente quer revelar-se, ele também quer
que conheçamos a nós mesmos. Hoje eu estava começando uma série de aconselhamentos com uma pessoa e eu falei, olha, eu ouvi a sua história aqui, mas vamos começar a organizar as coisas aqui. Então, como é que a gente começa a organizar o entendimento de tantos problemas que às vezes a gente está vivendo? Por onde a gente vai começar? Olha, primeira coisa, você se relaciona com Deus, você se relaciona com as pessoas, você se relaciona com os problemas, com as circunstâncias, com o ambiente, com tudo que está ao seu redor, e você também precisa ter autoconhecimento, você precisa se conhecer. E essa mulher aqui chega a esse conhecimento. Deus, ele, por meio dessas experiências, chegou a um ponto em que essa mulher, olha, eu não sabia disso aqui, agora eu estou sabendo. E esse é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus, em toda a sua palavra, é revelar o coração dele mesmo e o nosso também. Então, nós sempre devemos ter essa expectativa de quando abrimos a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai orar, você vai falar com o Senhor fala a minha alma, e ele vai falar. E é por meio dessas histórias, né, que não podem ser vistas somente como meras histórias, para a gente ler, fazer uma crítica e saber, olha, isso aqui aconteceu. E às vezes eu vejo textos assim, há tantas especulações que, ao meu ver, são secundárias, e a gente perde muito quando não se aprofunda no que o texto, no espírito, no que Deus quer revelar. E a gente, de antemão, já tem que saber disso aqui, né? Que Deus preparou esse momento para essa mulher. A gente vê, quando a gente começa a estudar o capítulo 17, que havia uma crise em todo o Israel. Por quê? Porque Deus está castigando o seu povo por causa da idolatria, por causa do pecado, especialmente do seu rei, e ele faz cessar a chuva. Manda que o profeta ore, e a gente vê isso declarado lá no livro de Tiago, e deixa de chover por anos. E, é claro, não havendo chuva, vem a crise, não tem comida. E aí, nesse primeiro bloco aqui desse capítulo, né, o profeta, do verso 1 ao verso 7, é sustentado por Deus. E aquele sustento cessa, não vou entrar nesses detalhes, até que ele fala, agora você vai para um outro lugar, e ali eu falei com uma mulher, e ela vai sustentar você. É o que está no versículo de número 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu não sei como Deus falou isso com essa mulher, mas ele chegou e falou, olha, você vai dar comida para um servo meu que vai chegar aí. E eu fico tentando imaginar aqui, o texto bíblico não diz como é que foi isso, como é que foi esse diálogo, como é que ela entendeu isso, e se é que ela acreditou nisso, e se é que ela percebeu Deus falando com ela. Porque no meio de uma crise daquela, de uma dificuldade daquela, Deus chega e fala, olha, eu vou usar você. Mas vai me usar como? Para alimentar alguém? Eu não tenho comida nem para mim, nem para o meu filho? Ué, como é que isso pode acontecer? Acho que eu não entendi bem. Isso são coisas que eu fico pensando assim. Mas eu creio que isso muitas vezes acontece com a gente. Deus às vezes fala conosco, ou às vezes há promessas bem objetivas de Deus para as nossas vidas, e nós nem sempre nos concentramos no que Deus está falando e quem Ele é. Nós ficamos assim, olhando ao nosso redor, o nosso contexto, o cenário de vida, para tentar entender aquilo e simplesmente não paramos. Olha, se Deus falou, eu vou ficar aqui aguardando até ele cumprir isso aqui. Eu não sei como essa mulher reagiu, mas isso é um ponto interessante nesse texto aqui. Precisamos estar atento à voz de Deus, independente das crises que nos cercam, independente das circunstâncias. Deus, ele procura essa mulher nessas condições, e Deus sabia as condições dela, para falar, eu vou usar você. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos trazer para o nosso coração e para a nossa mente. Deus é soberano. E o que ele diz está sempre acima das minhas expectativas, das minhas ponderações a respeito do que pode ser feito em determinado momento. Então, é isso que Deus faz com essa mulher. E aqui começa a história dela e começa a nossa história também aqui com ela. Mas vamos prosseguir, né? Então,
a gente percebe aqui nesse verso 24 que essa mulher passou a conhecer algumas coisas, ela passou a perceber outras que ela não tinha conhecimento. Ela tinha algum conhecimento? Tinha algum conhecimento. A gente vai observar isso. Mas agora o coração dela, nessa experiência, é descoberto. E ela também tem aprendizados. Eu sempre, quando penso, né, onde essa mulher chega, no verso 24, eu lembro do Jó. O Jó, que era aquele homem extraordinário, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um exemplo para Deus no mundo, né, celestial. Ele chega, ele passa por toda aquela experiência com Deus, e no final ele diz, lá no Jó 42, né, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, eu fui aperfeiçoado. Essa mulher aqui foi aperfeiçoada, essa experiência aqui dolorosa, confrontadora. E nós precisamos ter essa expectativa quando queremos ser usados por Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus quer tocar no nosso coração, Deus quer desvendar o nosso coração, Deus quer trazer à tona o nosso coração, e aquelas coisas que nós não sabemos compreender, os mistérios do nosso coração, Deus tem poder para esquadrinhar, para nos apresentar, para que a gente entenda quem Deus é, o que Ele quer com a gente, e que por isso é interesse dele que a gente compreenda quem Ele é, mas também que a gente saiba que respostas o nosso coração está dando a cada circunstância e desse relacionamento que a gente tem com Deus, com as pessoas, que é o que acontece com essa mulher aqui, e com ela mesma, porque no final da sua vida ela diz, aprendi uma coisa, eu não sabia isso, agora eu sei. Então, ter o coração descoberto é importante. E nós precisamos colocar isso diante de Deus, pedir a Deus, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, mas quero conhecer também o meu coração, as condições dele. E ter o coração descoberto é essa garantia de nós não estarmos cegos para nós mesmos ao conhecimento de Deus também. E é tudo que está nos rodeando. Nós não precisamos mais viver uma vida confusa. E quando eu falo cegueira, né, nesse caso aqui, é cegueira em relação aos seus sentimentos, às suas emoções. Isso traz realmente crise para muitas pessoas. Basta conversar com uma pessoa quando ela vem falar comigo, seja qualquer problema, ela está lidando com as suas emoções, porque ela está reagindo aos problemas. Mas nem sempre ela se dá conta de quais emoções estão ali dominando a sua vida. Muitas dessas emoções são dominadoras mesmo, e a pessoa não sabe se elas são boas, se são ruins, e como se livrar delas. Então, quando Deus ele vem ao nosso encontro, ele não quer simplesmente dar comida, ele não quer simplesmente resolver um problema, ele quer nos dar condições plenas de vida para sabermos lidar com qualquer situação. Então, se há uma oração que nós devemos fazer, é essa: Senhor, eu quero descobrir o meu coração. Me ajuda nisso. Eu quero fazer como fez o Davi. Salmo 139, versículo 23 e 24. Senhor, sonda-me, conhece meus pensamentos, meu coração, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi está pedindo essa ajuda a Deus, depois de dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me assento, quando me levanto. Ou seja, Davi faz uma declaração, eu sou uma pessoa totalmente nua diante de Deus. Ele sabe de tudo, sabe onde eu estou, sabe para onde eu quero fugir, eu não tenho como me esconder dele. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós sabemos que tem alguém que conhece a gente. É bom quando a gente acerta com o médico, né? No diagnóstico, ele fala, sabe por que você está passando por isso? Por causa disso, disso, disso. E o seu problema é esse, você tem que mudar o seu comportamento, você tem que usar agora esse medicamento. Olha, esse exame indicou isso aqui. Esse é o seu problema. Isso traz um alívio para a gente. A gente passa a confiar naquela pessoa, a gente passa a ter um relacionamento ali de eu posso colocar os meus problemas físicos na mão dessa pessoa, porque ele é competente, ele conhece, ele sabe ler o que eu não sei. Deus é essa pessoa em relação à nossa alma, em relação ao nosso coração. E é isso que ele está fazendo com essa mulher aqui. Mas a experiência dessa mulher é a experiência de tantas outras mulheres. Vamos descobrindo isso junto. Em momentos de crise,
e esse é um momento de crise, como eu já disse, nossos limites e fraquezas são expostos. Quando você não está passando por problema nenhum, você pensa que é o tal, que é a tal, que você pode todas as coisas, que você sabe de tudo, você não quer conselho, você não precisa de ninguém te ajude em nada, você resolve tudo. Mas a crise é justamente esse momento em que você se vê fragilizado, em que você se vê impotente, incapaz, e tantas outras coisas expõem os nossos limites aí. Então, é uma boa oportunidade para nos conhecermos. Então, não descarte as crises assim como alguma coisa totalmente inútil, que só faz mal a você. Se nós vivemos as nossas crises com Deus, nós podemos ter a confiança de que Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar. Eu gosto sempre de citar o Salmo 119, versículos 71, 75. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Olha, o aprendizado do salmista foi tão maravilhoso que ele falou, foi bom ter passado, porque se eu não passasse pela aflição, eu não teria aprendido tudo isso que é tão maravilhoso. E ele vem falando da excelência da palavra de Deus. Ou no verso 75, quando ele diz, né, bem sei, ó Deus, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Deus não quer simplesmente ver a gente sofrer, permite que a gente passe por algumas questões difíceis da vida só para ficar olhando para a gente. Não, o salmista tem a experiência. Com fidelidade me afligiste. Ou seja, Deus tem propósitos que vão nos fazer, ao final das crises, ter uma vida melhor, né? Ter resultados bons, realmente não só se livrar da crise, mas aprender com elas. Quais os problemas que aí a gente podia já começar a observar na vida dessa mulher, né? Porque quando Elias chega lá, ele, em primeiro lugar, ele pede um pouco de água, né? Estava ela lá no meio lá do deserto, em algum lugar, apanhando lenha, e ele chama essa mulher no final do verso 10, dizendo, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. E ela imediatamente faz isso. Verso 11 diz, indo ela buscar, ela foi buscar água, tem como compartilhar. Está dentro dos meus limites. Eu posso dar água para esse homem aqui. Ah, era água? O que Deus queria? Isso eu posso fazer. Mas enquanto ela está indo fazer isso, enquanto ela está nessa disposição, que para ela era uma disposição possível, repare ainda o versículo 11. Ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aqui a coisa ficou diferente, ficou difícil. Porque, bom, a água eu posso, agora eu não posso dar essa comida. E ela tem argumento para isso. Versículo 12, ela diz, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa pedra e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui. Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Bom, essa mulher aqui, ela raciocina, ela pensa, ela pondera, ela julga e ela crê em algumas coisas que vêm à sua mente. E antes de a gente prosseguir nisso aqui, é bom que a gente pense no que é o coração segundo a Bíblia, né? O coração é uma categoria bíblica, um termo, uma terminologia bíblica que se refere a um homem interior. O centro de governo da vida de uma pessoa, a Bíblia chama de coração. E ele compreende algumas funções, né? Que é pensar, que a gente chama de cognição espiritual, sentir e expressar ou decidir, ter vontade, agir, né? Isso tudo começa no nosso coração. Tudo é produzido no nosso homem interior, nesse centro de governo onde a gente pensa, a gente sente e a gente toma atitudes. E essa mulher está exercendo, e é para exercer mesmo. Deus nos deu essas competências, nos dotou dessa capacidade para isso mesmo.
para a gente olhar para a vida, para a gente olhar para as circunstâncias, interpretar, julgar e tomar uma decisão. E é isso que essa mulher está fazendo. Tão certo como vive o Senhor, ela é religiosa, ela chama, traz Deus como testemunha daquela situação. Ela fala, não tenho, ó, nada cozido, o que eu tenho é tão pouco que meu filho, vamos comer e vamos morrer. É isso que vai acontecer. Ou seja, minha vida está definida aqui. Eu penso assim, pelo menos. É como ela estava pensando. E como nós pensamos e como nós sentimos, e ela aqui tomou uma decisão, não tem como fazer isso. Não dá. A água, tudo bem, mas isso aqui não dá. É o que ela crê. Agora, nós precisamos questionar. Deus está presente nessa história aqui. Ele já deu uma ordem a ela e agora o profeta está chegando ali. Versículo 13 diz, o profeta agora falando a Elias, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Essa mulher exercendo o seu direito legítimo de pensar, ela está dizendo, não dá, mas ele insiste, faça desse jeito. Essa é uma crise. Quando Deus manda que façamos algumas coisas e Deus o tempo todo está mandando a gente fazer. Uma vez eu li um testemunho de uma missionária, me foge agora, acho que ela trabalhou pelo interior do Amazonas todo, e uma repórter, no final da vida dessa mulher, já com muito tempo de ministério, foi lá e conversou, mas como é que foi o seu chamado? Que coisa extraordinária, a senhora está aqui há tanto tempo, que maravilha. E a repórter queria ali uma história extraordinária de como aquela mulher chegou naquela condição de exercer aquele ministério por tanto tempo numa região daquelas. E ela falou, olha, Deus mandou fazer uma coisa e eu fiz. Isso, às vezes, não é tão simples. Por quê? Porque nós colocamos, muitas vezes, esse nosso direito legítimo de pensar, de argumentar, acima da palavra de Deus. E essa mulher precisava saber disso. Elias diz aqui, não temas. Ele está apontando, olha, a sua capacidade de julgar, de compreender a situação, de julgar, de saber o que está acontecendo aqui, está contaminada pelo medo. Essa mulher, ela não confiava tanto em Deus, na misericórdia de Deus, mas a gente vai ver que ela tinha problema ali com morte, né? Ela fala de morte 2 vezes, pelo menos aqui, versículo 12, né? Ela diz, no finalzinho, comê-lo-emos e morreremos. A gente vai ver o que quer dizer isso aí, né? E depois ela fala, versículo 18, né? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho. Ela tinha problema ali com o pecado, com culpa, muitas coisas aqui para a gente pensar a partir da história dessa senhora, né? Mas ela está sendo exposta, como eu disse aqui, os seus limites. E se há uma coisa que está limitando ela ali, o profeta já está dizendo, não temas, faz exatamente isso aí que você planejou, mas, em primeiro lugar, cumpre a vontade de Deus. Bom, se ela fosse fazer aquela comida só para ela e para a filha, depois ia morrer. Agora, com mais um, e para ele, em primeiro lugar, difícil. Eu não vou entrar aqui em teologias específicas a respeito disso aqui, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e uma série de outras coisas. Mas essa mulher tinha problemas, e esse aqui, problemas, né, com morte. Problemas com morte significa problema com perda, não é só porque uma pessoa morreu, não. Né? A morte é essa categoria que fala, você perdeu, houve rompimento, né? E tem muita gente que vive assim, né? Já sepultou muita coisa na sua vida, e já perdeu muita coisa, já rompeu com muita coisa, já foi agredida em muitas coisas, que traz essa expectativa da perda, ou medo de perder mais, ou de ter outras experiências de perda. Mas vamos prosseguir. Essas questões aí que estão aí não estão tão acima, né, à tona, mas Deus quer trazer,
estão aí meio que ocultas, precisam ser resolvidas, e a crise está revelando essa mulher. Primeira coisa, não temas. As experiências dessa mulher, a gente não pode esquecer, ela é uma viúva. Olha, imagine esse cenário aqui de fome, em que uma mulher não tem o marido. Era a pessoa que trabalhava, que dava nome, que dava subsistência, que dava direitos àquela mulher. Viúva, nesse tempo aqui, era uma situação muito delicada, muito... deixava a família muito fragilizada. A gente vai ver isso acontecer lá, por exemplo, na época do Eliseu, né? Uma mulher que o marido morre e o credor lá, a pessoa que tinha emprestado dinheiro lá, vem, ó, me dê seus filhos que eu vou levá-los como escravo. Deixava uma mulher muito vulnerável. E essa mulher é uma mulher viúva e que ainda tem um filho. Pesa muito, porque ela já está ali, eu vou ver esse menino morrer. Então, essas experiências com perdas faziam aquela mulher viver essa expectativa da perda, de uma perda iminente. Isso vai acontecer. E muitas vezes nós estamos limitados por causa desse medo, por causa das nossas experiências de perdas, e elas às vezes ocorrem na nossa vida e produzem essa nossa forma de pensar, de ter uma expectativa de vida, de horizonte muito limitada. Isso fragiliza a gente, torna a crise pior, mas Deus está usando essa crise para mostrar tudo isso para essa mulher, mas para mostrar também o poder dele, a misericórdia dele, e como nós devemos colocá-lo sempre em primeiro lugar e fazer a vontade dele em primeiro lugar. Porque o Elias fala aqui, né? Depois farás para ti mesmo, para teu filho, verso 14, porque assim diz o Senhor. O profeta é sua boca de Deus. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Mas essa mulher vence essa questão. O versículo 15 diz que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela, a casa, por muitos dias. A farinha não faltou mais, esse era o problema. Aí está Deus aí, experiência boa, a botija, o azeite, problema resolvido, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Mas essa mulher ainda tem problema que precisa ser resolvido. Vamos adiante, né? A gente percebe aqui que medo e ansiedade, né, limitam a nossa capacidade de enxergar saídas de Deus, que Deus tem para a vida. E Deus, passo a passo, está revelando aqui para essa mulher essa questão, né? Quem tiver questões aí a pensar, a ponderar, a perguntar ou até depois contribuir, vai anotando aí e a gente pode chegar lá, no nosso tempo aqui, tá bom? Como eu já disse, nós vamos ter esse tempo aqui de meditação da palavra, nós vamos depois conversar um pouquinho aí com a participação das irmãs, de repente num grupo, e depois nós vamos também orar, né? E eu espero que haja uma perturbação da parte de Deus, a partir da sua palavra, na vida de vocês, né? Que Deus esteja revelando coisas aqui, como está fazendo com essa mulher. Esse foi um momento de uma crise, né? Olha, eu vou morrer se eu fizer isso. Meu filho vai morrer. Nós não temos como cumprir isso, essa palavra, isso que Deus está determinando. Será que é um engano nisso? Não é possível que seja eu. Nós ponderamos assim, muitas vezes. E essa mulher vive esse medo, e medo e ansiedade capacita a pessoa e pode paralisar a pessoa. E Deus está querendo livrar essa mulher disso, para ela chegar no verso 24 aqui. Agora, nisto conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor. Então, por que ela não disse isso antes? Por que essa história não termina no versículo 16? Porque havia mais no coração dessa mulher que Deus queria revelar. E a gente vê ali, a partir do versículo 17, que a criança adoece. E a doença se agrava e ela morre. A criança morre. A expectativa da perda e o medo que decorre, né, reduzem a percepção da pessoa a supostas garantias, né? A pessoa
ela fica limitada a alguma garantia que ela acha que tem, alguma segurança que ela acha que tem, a vida fica reduzida a isso. A palavra dela, comeremos e morreremos, no verso 12, diz isso. A gente precisa olhar para a nossa vida e o que essas perdas, o que essas tragédias da vida, esses infortúnios, deixaram de sequela no meu coração e que podem estar me incapacitando a prosseguir, a ter experiências com Deus, está reduzindo a minha vida, a garantia que pelo menos eu tenho a comida para um dia, eu tenho a segurança de um dia, não tiro isso de mim. Comeremos, mas é limitado, comeremos e morreremos. Vai comer sim, mas não vai comer nunca mais. Muitas pessoas estão vivendo escravas assim, porque essa é a expectativa dela, da perda iminente. Então, Deus quer abrir os horizontes de todos nós, mas o medo cega o entendimento. E o profeta insiste, essa é a palavra do Senhor, né? Essa mulher está paralisada, ela tem os seus argumentos, porque ela só consegue pensar naqueles limites, o medo faz isso, e paralisa a pessoa, nós vamos morrer. Tem muita gente vivendo assim, sem mais nenhum sentido para a sua vida. Olha para os seus filhos, olha para o casamento, né, para o marido, olha para a sua idade e acabou. É só isso aqui mesmo, eu não vou adiante. Então eu vou me cercar daquilo que eu alcanço, daquilo que... E a gente fica nessa pobreza de espírito, quando Deus está querendo nos usar, mas Ele vai nos experimentar. Por isso vem essa palavra, não temas. Quando a gente estuda sobre as emoções, as mais recorrentes são essas: medo, né, que vai gerar ansiedade, pânico, terror, e ira, né? Tem outras emoções, é lógico, inúmeras, mas essas são as que mais ocorrem em todas as pessoas. E Deus chega e fala, não temas. No caso dessa mulher aqui, é o temor. Certamente, o coração, não só das mulheres, mas de homens, é dominado pelo medo, né? O medo é um recurso de Deus, mas o medo controlador, não. Então, a gente precisa se livrar disso. O medo que limita a gente, que controla a gente, que produz o nosso pensamento, o nosso argumento, que não que limita a nossa visão das coisas, esse Deus não quer para a nossa vida. Tem o medo que protege, olha, não comam dessa árvore aqui. É o medo do que Deus está falando, é o temor a Deus. E tem um livro muito interessante que diz exatamente isso, o temor que vence o medo, é o temor a Deus. E essa mulher aqui, ela deveria estar temendo mais a Deus e não obedecer à voz de Deus e não aceitar os desafios de Deus do que temer aquilo que já era a própria morte, porque ela está muito limitada, ela está paralisada ali. E o profeta ele não poderia dizer outra coisa para começar essa conversa, senão não temos. Ele não diz, ó, faz isso sim, é Deus quem está mandando. Ele não diz isso sem antes dizer, não temas. Esse é o seu problema. Ela tem esse problema com as perdas, né? Perdeu o esposo, como a gente falou aqui, e logo vai perder o filho, pois não há comida, não há meio de subsistência. Essa é a lógica dela, é a lógica humana. Essa é uma escravidão, queridos, porque nós que somos o povo da fé, nós que falamos, confiamos em Deus, precisamos viver uma outra lógica, não a lógica dela aqui nesse momento. É limitada, não é a lógica da fé, é a lógica do medo. E aí, se eu perdi o esposo, se eu estou na iminência de perder meu filho, se tem um monte de gente morrendo, e nessa época morria muita gente, passou a ser a lógica dela. Só que Deus está falando,
para o profeta dele: eu ordenei uma mulher que vai cumprir uma missão minha para a sua vida. E ela está aqui para ser esse instrumento de Deus. Mas ela está convicta de que é o fim, e não há como confiar e nem descansar. Qualquer cenário diferente para ela, a mente dela é essa aqui. Não é cogitado, qualquer que seja o cenário dela, ah, fale o que falar o profeta, ela só consegue ver uma coisa: não, não tem comida. É o que ela é capaz de enxergar, mas Deus quer que ela avance. O problema dela é a comida? Bom, se a comida resolve tudo, né? É isso mesmo? Será que na nossa mente, os nossos conceitos, os nossos valores, os fundamentos da nossa vida, ele realmente tem razão? Porque ela falou: olha, a minha vida depende dessa comida, a vida do meu filho depende dessa comida. Ela via a possibilidade de vida naquela comida. E Deus queria ir mais fundo. E ele sabe que o problema não é somente esse. Ele sabe, mas quer que saibamos também. Seu problema não é essa falta de comida. Seu coração tem outros problemas que estão limitando você. Você está olhando para isso aí: vamos morrer. Ah, vamos então ver se esse é seu problema mesmo, né? Aí Deus vai adiante. Ela conhece alguma coisa, como a gente já falou aqui, conhece seus limites, vive dentro dos seus limites. Os limites dela são a regra e a sua vida cabe somente ali. E Deus quer mudar isso. Tem gente que se acostuma disso, né? Ela conhece os limites, mas ela vive dentro desses limites. Ela já encerrou a vida dela naqueles limites ali. Comeremos e morreremos. Só que Deus quer mostrar mais para ela além. E lidar com esse limites e regras que nos são impostos pela vida. Você olha para meu casamento, meus filhos, minha igreja, meu pastor, minha vida, minha saúde. Às vezes nós temos de lidar com limites, regras que são realmente impostas, mas às vezes a gente também aceita. E a gente toma esses limites como únicas possibilidades. Tem pessoas que entram dentro de covas e ficam ali, covas existenciais. Ela quer, isso precisa ser mudado. Deus manda um homem para mudar a vida, mas ela não houve outra coisa a não ser ao que ela já se submeteu. A minha vida é essa aqui, e ela vai acabar daqui a pouco. E Deus quer mudar isso. Agora perceba o que o seu coração pode fazer com você, o que o coração dessa mulher faz com ela. Mesmo que Deus esteja na história dela, passou a estar desde o momento em que foi lá e falou com ela. E agora ela está sendo provada. Se acabar a comida, o filho morre, e agora? Que agora tem muita comida. E mesmo assim o filho morre. Olha só como é que a sua ideia, as suas garantias, seu argumento de vida desmorona. Porque agora o que você... Deus alimentou o argumento dela, né? A comida, então toma a comida. Mas o filho morreu de qualquer jeito. Deus está dizendo para essa mulher: não é o seu argumento que vai prevalecer aqui. Porque Deus satisfez essa mulher no que ela achava que precisava: comida. Toma comida. Ela foi provada, passou ali com uma nota boa, se rendeu. Toma, já vamos morrer um dia mais, um dia menos, toma aqui. É Deus que está mandando, é um profeta, toma. Estou aqui tentando interpretar essa mulher, né? Só que Deus agora fala: comida, olha só, está cheio de comida, não é isso que o texto diz? Olha o verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Comeram ela por muitos dias, e o profeta, a criança, está ali no verso 15, né? Ela fez e comeu, está aí, comida. Tem gente que está conformada, tem comida, Deus me deu comida, e limita até o poder de Deus. Isso é que é Deus. Ele me deu a comida, ele atendeu a minha oração, né? Meu filho agora vai viver a vida toda. Se eu... Tem gente que é tão convertido aos seus limites, que ele acredita, que às vezes ele se entrega a eles, que ele quer colocar Deus dentro daquilo ali. Deus pode me dar comida. Não, Deus pode fazer muito mais. Não é a comida só que Deus quer nos dar. Não é
Deus não quer fazer conosco, queridos, somente aquilo que a gente acha que a gente precisa. Muito embora ele ouça as nossas orações e nos dê aquilo que a gente acha que precisa, e muitas vezes nós precisamos, ela precisava de comida, realmente havia fome. Só que Deus, ele quer nos ensinar que ele é quem sabe o que de fato nós precisamos. Porque essa mulher agora tem comida, mas ela só vai conhecer a palavra de Deus como verdade depois que ela tem bastante comida, mas o filho morre. O filho que ia morrer se não tivesse comida, morre mesmo quando há comida. Eu creio que Deus aqui está desconstruindo aquilo que essa mulher tinha como referência de garantia. Poderia tranquilizar o coração dela, mas no momento em que o filho morre, com a casa cheia de comida, a realidade dela novamente é exposta. Ela vai até o Elias. Vieste a mim, verso 18, para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho. Essa mulher se revolta com Deus, ele é o enviado de Deus aqui. Olha o coração dela aí. Tem muita gente que está vivendo aqui, ó, essa revolta, porque tem algumas coisas, mas mesmo assim está dando tudo errado. Poxa, mas eu estou indo à igreja, eu estou fazendo a vontade de Deus e as coisas continuam dando errado na minha vida. E aí desistem de Deus, se voltam contra Deus, não nesses termos corajosos que ela faz aqui, não, mas enterra a sua vida. Deus é só até aqui mesmo, é só para dar comida. Mas Deus quer provar para essa mulher que ele é muito mais do que um provedor de comida, muito mais do que um provedor daquilo que ela acha que é o que vai ser bastante para a sua vida. Ele quer fazer muito mais. Ele quer fazer com que ela conheça a verdade da palavra desse Deus por meio do seu profeta. Então, é muito mais profundo que o problema dessa mulher. É a perspectiva dela que precisa ser mudada. O que provará que ela precisava experimentar algo mais, algo que ainda não se conhecia. Ela precisava pensar diferente. Ela pensava assim: é a comida, é o meu filho com saúde. Se eu tiver isso, eu estou em paz. Não, mas Deus quer mais de você. Deus quer que você saiba quem Ele é e conheça o poder dele, não na sua perspectiva, não nos seus limites, não com as suas regras. O que Deus está querendo falar, mudar nessa mulher aqui é a linguagem dela para a vida. A linguagem que nos cerca, muitas vezes, ela é tóxica, ela é limitante, ela é paralisante. E a gente se rende a isso, e a gente quer colocar Deus dentro daquilo ali e tem uma vida muito aquém da que Deus quer para nós. Mas essa mulher vai caminhar um pouquinho mais com Deus, né? E aí Deus, ele permite umas coisas para... ela tem problema aqui de memória, né, do passado, iniquidade, coisa bobagem que ela deve ter feito, e por causa disso que minha vida não está dando certo. Não, Deus não quer, não é esse o problema, não. Agora matou meu filho, é o pensamento dela aqui que não está curado, a mente dela não está curada. E Deus quer ir além, né? E ela vai, fala isso tudo, mas que bom que ela fala. Ela está mostrando o coração dela, que precisa de mais do que ela recebeu até agora. E Deus quer dar mais. Deus não quer só dar comida para ela, não. Quer mais. Olha aí o seu coração, mulher. E agora o filho está morto. Me dá teu filho aqui. Entrega, que está morto. Agora você está vendo que você não foi totalmente curado, porque você continua tendo uma perspectiva de quê? De morte. Está morto. O profeta diz: me dá o teu filho. Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima. E essa mulher ficou ali, esperando. Não sei o que aconteceu, né? Mas agora ela tem um filho morto que está nas mãos do profeta. Às vezes Deus nos permite passar assim, ó, por essa situação. Tem mais o que fazer para a gente colocar nas mãos dele. E o que vai acontecer? Ou você vai confiar, ou não confiar. Eu acho que ela não confiou muito, não.
De repente ficou ali, não vai dar certo isso não, olha só. Aí falou o que tinha que falar, parecendo um pouco a mulher do Jó, né? Você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. É mais ou menos isso que ela está falando aqui mesmo, com essas experiências do Deus que já provou alguma coisa para ela, mas que não é o suficiente para que ela saiba quem é Deus. E aí, o Elias toma o menino, trouxe do quarto dele e leva até a casa. Eu fico imaginando Elias entrando com essa criança. Ele fala: vê, teu filho vive, verso 23. Tem vida. Então a mulher diz: tu és homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É nesse ponto aqui que ela precisava saber. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha falado com ela, está aqui, ó. Ordenei, verso 8, a uma mulher viúva que te dê comida. Deus já tinha falado com essa mulher, mas ela parece que não ouviu muito bem a voz de Deus, não, ou colocou a voz de Deus dentro das perspectivas dela. Acho que Deus só quer mais um dia de comida, então por isso que eu ainda tenho essa farinha. Agora não. Agora lá, que Deus fala é verdade. Porque, e se ela está falando que aqui no verso 24 que é verdade, o que ela só aprende aqui, ela não fala isso depois que tem bastante comida, mas só agora é porque essa experiência dela não estava completa, ela precisava de coisas ainda a serem aprendidas, e Deus está aqui revelando o coração dela. O que há de particular nessa mulher e em todas as mulheres, né? Eu quero aprender isso aí, queria aprender com as irmãs. Alguém quer falar alguma coisa? Ou eu falei demais aqui, compliquei a situação toda? Cadê o rosto de vocês? Vocês estão dormindo aí? Eu falando esse tempo todo aqui, quase uma hora. Eu tenho certeza que a minha esposa deve ter escrito muitas coisas aí. Ou tá... Cadê Liliane? Ei, Lili, acorda. Eu não estava conseguindo abrir meu vídeo. Eu falei aqui, Deu, é deu. verdade, irmãos. Eu não tenho coração de mulher, não. Deus só tem me inclinado a observar essas mulheres na Bíblia, e nós vamos falar de muitas delas ainda em cada um desses encontros. Eu já faço isso lá na igreja, né? Mas e essa mulher aqui? Né? Será que Deus foi muito rigoroso com ela? Será que Deus estava sendo amoroso com ela? Já pensou? Um filho? Ei, perdeu um filho, né? Eu, às vezes, quando penso em mães que perdem filhos, eu sempre penso o seguinte: Deus vai dar um galardão especial para essas mães que não se revoltaram, porque é bem duro, né? E essa mulher aqui, chegou lá no último verso: ah, Senhor, eu não sabia. Que palavra, que a palavra do Senhor é verdade. E a minha pergunta é essa: a palavra de Deus na tua vida é verdade? É verdade? Ou você tem a sua verdade particular? Ou você tem a sua maneira sua, da sua família, sei lá, de olhar para as coisas, de pensar as coisas? Você seria capaz hoje, teria coragem de dizer: Senhor, muda a minha maneira de pensar? Tem coragem de fazer isso? Para eu não chegar nesses limites? Senhor, está aqui meu coração. Olha, todo mundo vive crise, né? Eu posso olhar para o rostinho de vocês aqui, boa parte de vocês aí, eu sei quais são as crises. E aí, você está disposta a falar: Senhor, me ensina a repensar tudo que eu entendo, né? Porque a gente faz isso, a gente casa com o nosso próprio entendimento, com os nossos pensamentos e coloca a nossa vida ali dentro. Só que a gente, às vezes, quer fazer assim, ó, puxar Deus para dentro, e Deus faz assim: não, eu quero usar você, mas eu vou usar você nos meus termos. A gente já tem a vida. Você já reparou que você já tem a sua vida toda escrita? Ah, você pega um papel e escreve sua vida. Você já tem. Você já sabe o que quer, onde quer chegar. E esquece do Salmo 139, que Deus é quem determina os nossos dias, cada um deles. Ele escreve, determina. Ah?
Eu quero aprender, irmãs, mas as irmãs precisam falar, né? Essa mulher não é uma mulher extraordinária? Porque eu acho que tem mulher que chega naquele verso 24 ali e não é capaz de dizer o que ela disse. Como eu acho extraordinária a mulher lá de uma experiência parecida do Eliseu com a Sunamita, lembra? O filho também morre. Só que o caso dela era diferente, ela era rica. Ela tinha todas as possibilidades de fazer coisas boas para o profeta e ela faz quartinho, não sei o quê. Só que tinha uma coisa que o profeta podia fazer por ela, que ela nunca poderia ter, que era ter um filho. Essa daqui já tem filho. Mas as histórias são parecidas, as reações são parecidas, e eu fico me perguntando o que que Deus quer fazer com isso aqui, destacando essas mulheres na palavra dele, de uma forma tão singular. O que ele quer dizer em relação ao coração da mulher? A mulher que tem um coração que ama o esposo, que ama o filho, que muitas vezes é aquela que se vê provedora das coisas, e Deus está falando: não, deixa eu resolver isso aqui. Você está muito limitada, você está tomando muitas rédeas das coisas, e você está aí, vai comer e vai morrer, é isso aí a sua vida? Eu quero ir além disso aí, né? Eu não sei o que que é limitador da sua vida, mas as crises fazem isso, o medo faz isso, limita. E Deus quer mais das mulheres. Eu vejo isso na Bíblia. Pelo menos são nomeadas mais, são referenciadas mais de 800 mulheres na Bíblia. Isso não é à toa, né? Mulheres aí no meio da história de homens tão extraordinários, por exemplo, como Elias, não são histórias para mim à toa. Eu vejo na história do Elias essa mulher e vejo a Jezabel, que vai desestabilizar ele. Mas essa é uma outra história. Mas e aqui? O que nós temos a aprender com essa mulher? Vocês estão vivendo só com um cavaco e um pouco de farinha e estão satisfeitos com isso? Comeremos e morreremos? Não querem mais nada, não? Se for só isso, é só não fazer a vontade de Deus por intermédio do profeta. Tá bom? Vamos dividir vocês. Não precisam falar comigo, não. Falem entre vocês, que o homem às vezes atrapalha essas histórias. Eu vou colocar vocês em dois grupos. Eu não sei com quem vocês vão cair. Ah, e depois, deixa eu ver, daqui a 10 minutos a gente volta para orar, tá bom? Mas, por enquanto, conversem. Olha, Daniela Campos, Arthur deve ser a Silvana, Daniela Paz, Otônio, Isabela, Liliane, Raquel estão num grupo. Ângela, Esther, Mara, Rosanilda, Kátia, Rosileide estão no outro. Tá ok? Vão conversando aí, só não briguem. E lembrem, irmãs, apenas 10 minutinhos para vocês conversarem, para vocês meditarem. Se quiserem, vocês podem orar. Lili, você está num grupo? Está. Divirtam-se, senhoras. Não vou mais atrapalhar, mas não deixem de falar, não. Falem.
Olá, já está faltando gente aí. Tudo bem, pastor Hilário? Quem está falando? Kátia, esposa Cadê? do César Lopes Mac. Opa, tudo bem. Prazer em recebê-la, irmão. Versículo 19 diz, desse mesmo texto. Todos já Amor, voltaram posso aqui? interromper? Sim. Pergunto se alguém precisa ir ao banheiro ou beber água. Alguém... a Liliane me lembrou que eu não dei intervalo. Vocês estão precisando de intervalo? 5 minutos ou não? 5 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tá bom? A Realmente, paz, Liliane, a a paz, paz. pastor. Falei com vocês aqui que nós estamos... A Bíblia trata, né, do coração das pessoas. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o nosso propósito quando a gente expõe a palavra de Deus. É investigar o coração, trazer à tona a crise dessa mulher, e as crises, de uma forma geral, fazem isso, trazem à tona o que está lá no profundo, como está em Provérbios 20, verso 5 também, né? Que diz o quê? Que o coração do homem, né? Como águas profundas. Acho que o homem de inteligência sabe o quê? Descobrimos. A palavra de Deus não quer que a gente fique nessa superficialidade, porque ela limita a gente. Então, vocês vejam como essa mulher pensava, como ela sentia. Ela já tinha um luto ali precoce, né? Iminente, perda, era o que ela sentia. E como ela agia. Isso precisava ser tudo curado. E agora, quando ela passa por todas essas experiências, diz o verso 24, conheço. Pode sublinhar aí na tua Bíblia. Está falando da capacidade dela entender, pensar. Conheço. Ela agora passou a pensar direito. A mente dela foi curada. A gente precisa pedir a Deus isso. Senhor, me ajuda a pensar direito, a ver de fato o que é a verdade. Os afetos dela foram curados também. Olha o que ela diz para o Elias no verso 18. Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Que agressividade, que ira, né? Foi ou não foi? Hã? O homem foi lá, abençoou, desafiou, enviado de Deus. Ela fala, vieste aqui para isso? Mas agora ela diz, tu és homem de Deus. Os afetos dela foram curados. É lógico, a atitude dela agora é outra. Ela agora assume a palavra de Deus como verdade para a sua vida. Ela agora escolheu. A palavra de Deus é que é a verdade. Não é a verdade, eu vou comer e vou morrer. Você veio aqui para revelar a minha iniquidade, bagunçar minha vida toda. Não, não quero mais isso para mim, não. Ela fez uma escolha. A vontade dela mudou. Então, tudo isso foi curado na vida dessa mulher. E olha, esse mesmo padrão de como Deus age na vida dessa mulher, você vai ver em todo lugar. E você vai ter bons exemplos, como é o caso dessa mulher, de que realmente ela foi restaurada, seu coração foi restaurado, como você vai ver exemplos ruins de pessoas que não se submeteram a Deus e, infelizmente, não têm, então, as suas capacidades cognitivas, emocionais e da vontade restaurados. Mas essa mulher obteve isso, e a Bíblia faz questão de dizer isso.
Uma outra coisa, reparem que nós estamos aqui tratando de um homem extraordinário na Bíblia, que é o Elias. Elias e Moisés, lá no Novo Testamento, são as referências para se falar da lei de Deus e da profecia. Quando vai se falar de profeta, se menciona quem? Elias. Mas esse capítulo aqui, o 17, fala do Elias, mas o que a Bíblia quer destacar aqui é essa mulher. O Elias aqui, ele vai ter o seu lugar, capítulo 18, a gente vai ver aquele desafio ali com os profetas de Baal, a crise dele no capítulo 19, mas aqui ele é um coadjuvante. Essa mulher aqui é a história desse capítulo. A história desse capítulo é essa mulher. E eu fico impressionado como Deus faz isso na palavra dele. E por que ele faz isso? Porque é por meio de uma mulher. Você pode pensar o seguinte, essa mulher, ela tem um filho. Olha, ninguém ama como uma mãe. Eu creio nisso. Quando esses meninos eram pequenos, eu estou sentindo roncando, acho que a gente tem que ir no médico. De madrugada, eu falo, não, precisa não, amanhã tá bom. Não, vamos no médico, vamos no médico. De madrugada, a mãe sai e vai. E vamos embora. Eu tinha que ir. É muito diferente, né, dessa expressão do amor do homem, a diferença. E aí você vê aqui, né, ela fala do filho. O filho é filho, né? Meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Quando ela reclama aqui, que fiz eu, vieste aqui para trazer à memória minha iniquidade e matares meu filho, né? O tesouro da vida dela é esse filho. O verso 19, o profeta, dá-me o teu filho. Acho que ela não deu, não, mesmo morto. Tanto que logo diz, tomou-o dos braços dela, tomou o filho dos braços dela, depois devolveu. Né? A gente tem esses tesouros, e é bom ter filhos como tesouro, mas até eles têm de estar nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus. A gente traz umas responsabilidades para nós, muitas vezes, muitas mães fazem isso, que Deus quer nos ensinar aqui. Seu filho, quem guarda ele sou eu, quem cuida dele sou eu. Então, me dá o seu filho aqui. Pega o seu filho aqui. Não tente tratar o seu filho com os seus limites, com as suas regras, que, olha o que são. Que Deus abençoe as irmãs. Eu agradeço principalmente as irmãs que nos visitam e são convidadas a outros momentos nossos aqui no mês de maio, dia 16. E vai ser sempre assim, mais ou menos 1h30 de conversa. Mas agora eu quero orar por vocês. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Te louvo, ó Deus bendito, por essas histórias que revelam o teu caráter e o teu amor por nossas vidas. Quando vem ao nosso encontro, ó Deus, para estar nas nossas crises e por meio das nossas crises, revelar quem tu és e revelar também o nosso coração, para que sejamos cuidados, sarados, para que, ó Deus, passemos a ter uma vida além dos nossos limites. Essa mulher, ó Deus, no momento em que reconhece, ó Deus, os seus limites e que a palavra de Deus é que é a verdade, não a verdade dela, nós reconhecemos aqui o quanto o Senhor quer revelar-nos a respeito, ó Deus, de tão amplas possibilidades que só tu podes abrir para as nossas vidas. Cada uma dessas mulheres aqui tem uma realidade, Senhor. Tem uma crise, tem um anseio, tem seus limites. Que a tua palavra tão reveladora nesta noite possa, ó Deus, prosperar nas suas mentes, nos seus afetos, nas suas emoções, e que redunde, ó Deus, em uma vontade
de acordo com a tua vontade, Senhor. E que elas confiem no Senhor e tenham a palavra do Senhor como verdade para as suas vidas. Muito obrigado por cada uma delas. Eu as abençoo, cada uma na sua casa, no seu contexto de vida. Visita as tuas servas. Continua falando, ó Deus, como tu falaste ao meu coração, ao coração das tuas servas, porque elas pertencem a ti e tu as amas e queres, ó Deus bendito, que tenham uma vida abundante. Com a tua presença desafiadora, com a sua presença reveladora, com a sua presença encorajadora, ó Deus bendito, apesar das nossas crises. Faze isso, faze que elas creiam nisso, como essa mulher passou a crer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Minhas irmãs, um abraço em todas e até a Amém. próxima oportunidade. Amém. Boa noite, pastor. Boa Assim que a noite, gente irmãs. tiver o link Amém. com a noite. gravação, a Liliane disponibiliza para quem desejar. Um abraço. Amém. Obrigada, pastor. Boa Amém. noite. Deus Obrigada. abençoe. Boa noite. Deus Ai, abençoe. boa noite, querida. Deus Saudade, abençoe. Dani. Deus Obrigada, abençoe. saudade, saudade. Deem Até logo mais. tchau que eu vou cortar vocês, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe, pastor. Paz. Paz, Liliane. Tchau. Tchau, tchau.